Começamos então com a saudação, realmente é uma data muito importante para todos nós professores e uma data histórica para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conseguiu reunir nos últimos 10 anos, 2 vezes somente, com esse número, e uma foi em 2008, uma fatídica reunião. Esta é uma muito alegre reunião, ter todos os professores aqui reunidos para debater um assunto muito importante. O convite às entidades presentes a se manifestarem na abertura, então, desta Assembleia. Nós, trabalhadores de educação do Colégio Militar de Porto Alegre, nos engajamos na luta dos funcionários federais e paralisamos as nossas atividades na quarta-feira passada, pela primeira vez em 100 anos. O DCE da URGS, não só embasado na opinião do DCE, mas da Assembleia Geral de Estudantes, deixa aqui a saudação e também a solidariedade à greve nacional e o apoio a qualquer mobilização que os professores da URGS venham a fazer no próximo período. Eu trago a saudação e a solidariedade da Intersindical. Dizer que a terceira Assembleia que eu acompanho de vocês esse ano, eu estou emocionada, né? Porque eu vejo que vem crescendo o movimento. Dizer para vocês, todo o nosso apoio. Eu sou professora da educação básica, sou militante do CEPERS, e acho que nós, como educadores, os técnicos administrativos em greve, os professores agora do Colégio Militar, os estudantes que estão na luta, nós temos o dever de fazer a luta por uma educação pública de qualidade em nosso país. É com enorme satisfação que nós da SUF viemos aqui a essa Assembleia, também muito emocionada também pelo número de pessoas, porque mostra que o movimento na URGS está se alterando. Então nós temos que fazer sim um mutirão pela educação, e essa nossa greve para mim é isso, é a defesa da educação, é a defesa da qualidade do ensino, que infelizmente é isso que nós estamos vendo. Muito obrigada e parabéns ao movimento de vocês. A saudação do CPR Sindicato, um sindicato que vocês sabem que tem enfrentado toda essa política de desmonte do governo Tarso, e sabemos que a educação não tem sido prioridade nem em nível nacional e nem aqui no Estado. Nós votamos na semana passada na nossa diretoria todo o apoio político a esse movimento. Além disso, trago também aqui o apoio da CSP com Lutas, a saudação da CSP com Lutas. É com muita honra que eu estou na URGS assistindo e apoiando esse movimento de vocês. Eu nasci praticamente aqui dentro em 1558 e vi muitos momentos da URGS, e nós sofremos muito com o desmonte da educação pública no Brasil. Bem, um mês depois começou a greve com 33 universidades e FES entrando em greve, praticamente no primeiro dia, no pior dos casos, no segundo dia. Rapidamente passou para mais de 40, e hoje estamos num quadro em que nós temos 50 instituições federais de ensino superior que estão em greve no país. Dessas 54, são 50 ou 51 são universidades e 3 ou 4 são institutos federais ou assemelhados, um nome diferente, se fecha. Além disso, hoje entrava em greve a Universidade Federal de Minas Gerais e amanhã entra em greve a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É necessário ressaltar, está sendo distribuído um caderninho do ANDES, a capa é: a greve explode em todo o país. Isso não é retórica de jornal, isso é a realidade. Nós temos que se dar conta disso. Realmente, quando começou o movimento, a greve explodiu nas 33 universidades iniciais e depois se alastrou em todo o país. Muito forte, é o mais amplo movimento grevista das instituições federais de ensino superior desde que elas existem. Bem, quanto aos docentes das universidades federais, esta é a situação, um movimento que, portanto, está crescendo com a entrada do SINASEF, com a entrada da UFMG, com a entrada do Mato Grosso do Sul.
indicativo de greve na Federal de Santa Catarina, a partir de uma Assembleia Geral realizada pela Seção Sindical do Andes, indicativo de greve para daqui a alguns dias. Uma das questões que nos motivou a tomar as decisões que tomamos não é somente questão salarial, mas sim o que implica o trabalho docente de nós todos que trabalhamos numa Universidade Federal. Ou seja, não é somente dar aula. Semana passada eu fui perguntado por um aluno em sala de aula, estão reclamando do que? O salário de vocês é bom em relação ao meu. Então são questões assim, nós temos que começar a nos dar conta de como é que a gente vai colocar isso em salas de aula e para os nossos estudantes. Eu avalio que nós não temos condições de decidir uma greve hoje, não porque essa Assembleia não seja legítima, mas porque nós estamos realmente agora parando para nos ouvir e acho que isso é um processo em que a gente precisa avançar. Nós podemos decidir uma greve e se tivermos força, nós vamos fazer uma greve sem a direção da DURGS. Mas é muito importante para os nossos colegas que foram durante tanto tempo sócios da DURGS, que ajudaram a construir aquela entidade, que não entenderam ainda o que aconteceu, que não entenderam o que foi aquele processo de saída da DURGS. É muito importante para esses colegas que não estão aqui, que fique muito claro que nós não temos medo nenhum de discutir com eles. Muito pelo contrário, nós fazemos questão de trazer eles para a discussão. Então, eu também sou simpática à proposta de que marquemos a nossa próxima Assembleia, na quantidade de movimento, chamando a participação deles. Não vamos esperar eles para fazer a nossa discussão, com certeza. Mas não tenham medo nenhum e, muito pelo contrário, fazemos questão de que os colegas estejam presentes. Nós somos pela unidade de vocês. Quem não quer discutir, não está aqui. Eu queria comentar o seguinte, essa postura do governo ali. A gente sabe muito bem que eles não são autistas ao ponto de não poder fazer alguma outra coisa que não seja V+20. Isso é uma tática que é velha conhecida nossa. Tem uma data limite aí para a lei de diretrizes orçamentárias e eles estão empurrando até lá, porque depois chega um momento que não pode incluir no orçamento e daí eles vão tentar nos pressionar para aceitar qualquer coisa. Por isso que é fundamental que a gente mostre força agora. Se nós não temos ainda condições de entrar em greve, nós temos que construir todas as condições para isso. Porque aqui, nessa universidade, que está a quinta coluna do governo, é aqui que nós temos que responder de forma decisiva para que esse governo compreenda, tá, que o conjunto dos professores, não importa que eles colocam a quinta coluna, ele vai assumir uma posição. Não é uma universidade a mais em greve, é a universidade onde há a força da quinta coluna dentro do movimento docente. O governo quer, através do salário, nos domar, nos subjugar, mostrar que vocês precisam trabalhar segundo a ótica da política educacional desse governo. É isso que está em jogo. Se cedermos na questão salarial, cedemos no que tem de mais fundamental, que é a concepção de educação defendida pelo Senhor. Se essa Assembleia hoje recuar nas suas propostas, que demonstrem para a opinião pública, para a categoria, para os nossos colegas que estão na luta, que nós não estamos andando para trás, mas estamos andando para frente, é o mínimo que se pode esperar dessa Assembleia de hoje. Porque se recuarmos hoje, nós estamos praticando a desmobilização que a tanto custo estamos construindo. Portanto, a proposta que eu acho que tem que sair daqui, se julgarmos que não temos condição hoje de decidir pela greve, em respeito ao processo maior de mobilização, nós temos que sair daqui com um indicativo de greve aprovado, sem data, nos declarando em estado de greve e com todo um calendário de mobilização, segundo o que os companheiros vêm propondo. Pelo relato das reuniões das unidades, as unidades não nos trazem greve agora, hoje. Não. Isso não. Agora, as unidades trazem uma questão muito concreta,
concordam que a coisa está ruim, concordam que o movimento é legítimo nacionalmente, concordam que a gente tem que se mobilizar, que a gente tem que se informar e temos que construir, sim, uma greve. É isso que está vindo das nossas bases. Então veja, não dá mais. É agora o momento da gente fechar o cerco nacional e para todas. Então, me somo ao Fernando. Fernando, indicativo de greve. Temos que votar indicativo de greve sem data. Então, atenção, indicativo de greve não é greve. É declararmos à população: estamos construindo e vamos realizar uma greve nesta universidade. Vamos nos somar ao movimento nacional. Então, não temos acúmulo para entrar em greve. Eu adoraria dizer que nós temos. Mas é preciso mais manifestações nessa perspectiva. A instalação do estado de greve, a perspectiva de indicarmos, já que entraremos em greve logo ali, me parece, no mínimo, isso fundamental. Mas eu acho que é pouco se nós não definirmos, junto com a agenda de mobilização, paralisações. Porque se nós tivermos que dar aula amanhã, de manhã, quem virá para a aula pública? Se nós tivermos que dar aula quinta-feira de manhã, quem vai participar do ato estadual? Então, nós paralisamos para que de fato a gente possa mostrar o movimento e poder chamar os outros colegas, ou nós vamos ficar defendendo o movimento na sentido do eu apoio, mas não participo. E aí me parece que não pode ser. O nosso apoio à greve nacional, nós temos obrigação de apoiar, não é de apoiar de longe, é de apoiar por dentro dela. Essa universidade pública também tem que estar na greve nacional das universidades, na greve nacional do setor da educação, porque está também parado o Sinasef, está também parada a SURB, a FASUBRA, os servidores técnicos administrativos. Não só das universidades, essa é a maior greve. Essa é a maior greve do setor da educação em muitos anos neste país. Nós não podemos ficar de fora dela. Temos que paralisar, fazer uma agenda de mobilização e construir a entrada em definitivo na greve nacional das universidades. Então, em regime de votação, peço que os professores se manifestem positivamente pela proposta, levantando a mão. Indicativo de greve. Indicativo de greve. Com data. Ok. Contrários? Abstenções? Maravilha.